Eu tive até dificuldade de fechar aqui. Eu sei. Boa tarde, povo! 100%. Vamos lá, olha o Isaac aí. E aí, Isaac? Não, hoje tá saindo aqui, né? Semana passada ele não tava vendo. Ele disse que ia ficar online. Não, ele tá bisonhando. Fala pra ele aí. Ó, o Marcão disse que é pra tu voltar, hein, bicho? O Marcão falou pra tu voltar pra aulas. Ele não vinha de bike? Isso. Vinha de bike, tá choveu hoje, vinha na chuva. Lembro, botava aqui, vai secar, ficava com coisa fedendo aqui. Vamos lá, né, povo? Estão animados? Eita, carnavalzinho, acabou. Vocês foram pros blocos? Bloco de nada, né? Eita, enfim, eu sou um homem casado, né? E eu não faço nada de legal na minha vida, né? Nada, nada. O que você fez de divertido no carnaval? Nada, nada. Ah, sim, teve uma hora boa, assim, que era quando minha esposa tava dormindo. Essa hora era a parte boa do carnaval. Entra aí, pai. Aí foi bom, que aí eu tive sossego, mas mesmo... Porque quando ela tá em casa, e eu tô em casa, meu nome não é Vitor, é Jaque. Jaque tá em casa, pinta aquela parede ali, né? Jaque tá em casa, arruma esse negócio aqui, né? É complicado. Fazer o quê? Mais um ano. Oxi! Não, moço. Vai ficar em casa não, moço. Já vem logo aí, ó. Pega a bike. Vem de bike. Não, meu Isaac veio aqui no sábado. Veio, não veio? Aham, ele só não veio porque é aula do senhor. Olha aí, bicho. Quer dizer que tu não vem só porque é minha aula, Isaac. Não vou tirar nenhuma dúvida sua. Caba de chuva de jacaré. Eu lembro que tu deixava a blusa ali, coisada. Quer dizer que o bicho tá aí de segunda a sexta, menos na quinta. Aí. Cerveja. Ó, vou botar os pincéis do Marcão aqui pra não dizer que eu roubei. Outra vez eu carreguei. Simbora! Geral de boas, olha só. Química nunca é de boa, pai. Nunca. Se química tá de boa, tá errado. Já que no começo é de boa mesmo.
Vocês estão com frio? Você pode ligar esse bicho aqui que eu tô quase cozinhando aqui. Liga aí, bota no play. Bota muito frio não, tipo uns 12 graus. Quando eu falei 12 era zoando, acho que só vai até o 18. Tá. Você falou assim, não vai no 12, né? Vou botar pra moer aqui. 32. Minha irmã, vocês estão calor? Não, sério? Tá quente, não tá abafado? Parece que. Tá, não tá? É porque choveu, mas tá calor, né? Nevou, meu irmão, me arrependi, porque minha filha tem aula aqui, aí fui levar ela no metrô, me arrependi, devia ter deixado ela aí na chuva. Tá tudo molhado, Tá. Minha cueca tá molhada, cara. Deu bom então. Aparece pra dar um salve. Marcão é um cara muito doido. Top. Vamos aí no outro quadro, eu faço o geral. E a gente já vai para a substância e mistura. 5 minutinhos, 3 minutinhos, 4 minutinhos. Vou ficar aqui para refrescar. Enquanto vocês... Deixa eu abrir minha conta aqui. Que aí eu adianto aqui. Pra gente fazer uns exercícios. Nossa, internet. Tá achando que não tá sem internet. Não, tá sim. Sem internet. Aqui é um cabinho que não tá ligado aqui.
Eita, esse é o joelho. Acho que não presta mais não. Aqui mesmo. Ó. Tá vendo? Às vezes é só um jeitinho aí, ó. A gente é bom de gambiarra, né, velho? Não tá a corra funcionando, né? O cara, 2 arame, uma fita isolante. Lá em casa tem tanta coisa que é resolvida com fita isolante, dá até vergonha. A casa muda de cor. E é o seguinte, se a gambiarra deu certo, ninguém nunca mais arruma não, entendeu? Se tá funcionando com a gambiarra já era, meu irmão. Tem dessa, vixe. Tem dessa não. Só acessar meu drive aqui enquanto vocês terminam de copiar, tá? Vai, moço. Já tô indo, tá, gente? Só abrindo aqui, que o bicho aqui tá... Estar no carnaval também curtindo. O bicho tá devagar. Tá aqui. Só não mandei o slide porque a gente vai abrir só as questões, tá? Isso que eu não mandei, mas se vocês quiserem depois eu peço pra mandar o material, tá?
Devagar, que o bichinho tá devagarzinho. Ah, legal, a gente vai fazer uma questão de densímetro também. Mas antes vamos fazer essa. Essa aqui. Essa é de densímetro. Ai, pronto? Vamos lá. Deu tempo aí de vocês copiarem enquanto eu tava coisando aqui. Vamos lá. Seguimos, galera. Propriedades da matéria, esse conteúdo é bem facinho, tá? De vez em quando aparece um item ou outro. Lembrando que as questões da prova do SPSEC são aquelas questões onde eles vão colocando várias afirmativas e você marca uma alternativa. Então, às vezes, eles cobram isso, às vezes distribuição eletrônica, vai sempre aparecer algo relacionado a isso na sua prova. É bem facinho, propriedades da matéria, não tem segredo, tá? Molezinha, vamos lá, ó. O que são propriedades da matéria, galera? As propriedades da matéria podem ser de três formas, perdão. Propriedades gerais, propriedades funcionais e propriedades específicas, tá? Lembrando que quando eu estou falando de matéria, eu estou falando de tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Tudo bem? Vamos lá. O que é uma propriedade geral? Uma propriedade geral é aquela que é comum a um grupo, a qualquer porção de matéria, uma funcional a um grupo de compostos e a específica que permite identificar. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil de entender. Olha só. Suponha que o Marcão chega aqui na sala, tá lá fora e fala, e aí, galera, de boa? Aí entra aqui na sala e fala assim, e aí, galera, preciso falar com uma pessoa. Quando ele diz que quer falar com uma pessoa, vocês sabem com quem que ele quer falar? Nem se é com vocês, nem se é comigo, nem se é com quem, qualquer um. Ele quer falar com um ser humano qualquer. Então, eu não consigo identificar qual é a pessoa que o Marcão quer falar. Quando isso é geral, por quê? Porque todos nós somos pessoas, todos nós somos seres humanos. Então, não tem como eu utilizar algo que é geral para identificar. Então, o que é uma propriedade geral? É aquela que é comum a toda e qualquer porção de matéria. Propriedades gerais não podem ser utilizadas para identificar. São elas, ó, massa, volume, tudo bem, que é característico de ser matéria, impenetrabilidade, que é você não atravessar, tudo bem, compressibilidade, que é comprimir, elasticidade, que é o quê? Se compressibilidade é comprimir, elasticidade é o quê? Esticar, exatamente. Divisibilidade, que é o quê? Dividir. Então, tudo isso daqui são propriedades gerais. Eu não posso utilizar para identificar. Eu não posso dizer assim, ó, pesou 500 gramas, é água. Pode ser água, pode ser qualquer outra coisa. Eu não posso dizer que por pesar 500 gramas é água, entenderam? Eu não posso utilizar para identificar. Ok? Propriedades funcionais. Aí o Marcão viu que fez besteira, foi lá, voltou. Foi lá, se organizou melhor, voltou e falou que chegou na sala e falou assim, ei galera, preciso falar com o estudante. Pergunto, quando ele diz que quer falar com o estudante, vocês agora já sabem com quem que ele quer falar? Não, mas tem uma pessoa que ele não quer falar, quer com quem? Isso, exatamente. Então, olha só, ele agrupou um conjunto de pessoas que exercem uma função em comum, uma característica comum. Nós chamamos isso de propriedades funcionais, tudo bem? Exemplo, quando eu conjunto, a gente vai aprender que ácidos são compostos que na presença de água ionizam na forma de H+. Não é só um composto que existe, existem vários, mas que têm a mesma característica em comum. Então, quando eu agrupo ou junto um grupo de compostos que exerce uma função em comum, eu tenho propriedades funcionais. Propriedades funcionais sozinhas ainda não são utilizadas para identificar. Eu não posso dizer que se o composto é um ácido, que é ácido sulfúrico, pode ser qualquer outro ácido clorídrico, blá blá blá. Entenderam? Facinho, né? Propriedade geral, propriedade funcional. O que eu identifico? Uma propriedade específica. O Marcão entra aqui na sala, eu quero falar com fulano de tal, beleza. Então, ele especificou. Então, propriedades específicas são aquelas que me permitem identificar. Eu posso utilizar uma propriedade específica para saber qual é aquela porção de matéria. São elas propriedades físicas como ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, tudo bem? Tudo isso são propriedades físicas.
Propriedades organolépticas. O que são propriedades organolépticas? São aquelas que nos aguçam os sentidos. Cor, odor, sabor, textura, tudo isso são propriedades organolépticas. Elas ativam os nossos sentidos. Ou propriedades químicas, que são as próprias reações químicas. Vitão, tem como dar um exemplo mais palpável, mais químico, para a gente entender isso um pouco melhor? Tem sim, galera. Ó, quem gosta de propriedades da matéria, quem se fixa em propriedades, principalmente propriedades específicas? Quem faz trabalho pericial. Tudo bem? Que na química nós damos outro nome. Nós chamamos de trabalho forense. Tudo bem? Não existe só química forense, né? Existe matemática forense, economia forense, tudo bem? Ou medicina forense, tudo que está relacionado com algo que seja para solucionar um ato ilícito, um crime, qualquer coisa deste tipo, tudo bem? Na química, no curso superior, não tem química forense, mas sempre tem um mini curso para fazer, é bem legal, eu fiz de química forense, não uso para nada, tudo bem? Mas é bem legal o curso de química forense. Vou dar um exemplo, por exemplo, como que a gente utiliza e vocês me dizem o que a gente tem que utilizar, beleza? Bem facinho, ó. Suponha que você veio pro cursinho e você tá na onda maromba, quer ficar treinado, né, no shape e tal. E aí você não queria sujar muita coisa, pegou um potinho e botou a creatina lá dentro. Só que a creatina tem um fator problemático. Ela é um pó branco. Beleza? Aí tu tá saindo ali do cursinho, teve uma operação policial, te enquadrou e falou, meu irmão, que parada é essa daqui, né? Pegou uma parada, um pó branco com tu e quer saber o que que é. Não tava num saquinho, né? Que aí fica meio esparrado, né? No potinho. Aí o cara, o policial, vai querer saber o que que é aquele pó branco. Como é que ele faz para saber que aquilo é droga? Ou vocês acham que ele fala assim, né? Vai lá e... É droga, né? Você tá bom, inclusive, né? Ele não vai usar a droga para identificar. O que que ele tem que fazer? Ele tem que identificar, não tem? Se ele tem que identificar, qual propriedade da matéria que ele tem que utilizar? Específica, porque a função é identificar que você está com uma conduta ilícita, com material ilícito, e a partir dele ele pode te autuar. Se você for menor, vai ser apreendido, se for maior, vai ser preso, né? Para lá na papuda e raspar tua cabeça. Aí, beleza, o cara te parou. O que ele tem que fazer? Ele tem que identificar. Então, ele tem que usar alguma dessas propriedades para poder identificar. Às vezes, mais de uma. Por exemplo, ele pode só utilizar propriedade organoléptica, por exemplo, comer o negócio, né? Não é uma boa opção, mas ele poderia comer e falar, não é droga, né? Poderia ser Doril, quem sabe tu pega o anador, eu tenho a história, eu sei que é estranho, mas não fui eu, não, eu juro que não fui eu. Eu tive um amigo, é sério, velho, eu vou contar, velho, eu não queria contar, mas eu vou contar porque eu lembrei agora. Eu tive um amigo que a esposa dele pegou uma parada com ele, sacou? Gente, porque essas paradas assim, velho, o cara quando tá doidão e perde, ninguém acha, quem acha é a mulher, a mãe, a esposa, entendeu? Aí a mulher dele achou e falou, rapaz, o que é isso aqui? Ele, não, amor, isso aí é anador, é porque eu espremi os igual rapé, né, botando no nariz. Falei, bicho, tu não tem vergonha de dar uma desculpa dessa não, velho, como é que pode, né? Eu lembrei agora, mas tudo bem. Que o cara experimenta aí, fala que é amargo, fala, não, isso aqui é igual Doril, né? Anador, não é anador, né? Então, por exemplo, ele não pode utilizar só propriedade organoléptica da matéria, tudo bem? Não seria uma opção, tudo bem? O que ele podia fazer? Ele pode utilizar uma propriedade química, por exemplo. Existe uma substância, tá? Que você joga dentro do pozinho branco, se for cocaína, ele sai de uma coloração rosa e fica uma coloração azulada, já viram falar, já? E aí ele fica azulzinho e o cara identifica que é cocaína. Olha só, ele usou duas propriedades da matéria, vocês perceberam? Quais foram? Duas propriedades específicas. Uma que é a propriedade o quê? Química, porque houve uma reação química. E qual é a outra? Isso, que houve a mudança de coloração e ele utilizou a mudança de coloração para identificar o material. Gente, quando faz o laudo na perícia, existem várias coisas, outros aparelhos que ele utiliza, tá? Então lá tem cromatógrafo gasoso, tem espectrômetro de massa. Então essa galera faz um monte de análise para comprovar que aquilo realmente é uma coisa de substância. Tudo bem? Comprovação com sangue. Já viram comprovação com sangue? Comprovação de sangue. Sabe que tem sangue no coisa? Aqui no Brasil a gente faz com luminol, tá? Luminol, ele fica no UV, tá? É uma substância incolor, você pode limpar, tá? Você derramou sangue aqui, aí você vem e limpa, para não ver o sangue. Aí a gente vem, joga a substância
Tudo bem, vem com a luz ultravioleta, fica as manchas de sangue do mesmo jeito, tá? Dá para identificar da mesma forma que houve utilização de luminol, tudo bem? Então, tem várias maneiras que a gente utiliza para identificar essas substâncias, todas elas envolvem propriedades específicas. Vamos ver isso dentro de uma questão. Deixa eu abrir aqui, ó. E eu abri, e agora liguei, que ele desliga. Ele tá ligando. Aí. Eu gostava quando ele ficava bem aqui no coisinho aqui. Não sei se as coisas ficavam bem certinho ali. Vai, moço. Podia ter apertado antes, né? Porque fecha a telinha ali, ele descoisa. Aí. Cansou? Ah, ele tá em duas telas. Pera aí que eu vou arrumar ali. Ó, não tem problema ficar ali assim não, tá? Tô com preguiça de mandar só duplicar. Ficou menor? Oxi. Tchururu. Não é aqui não, tá? Vamos lá. Olha, é para trás, perdão. Aqui, eu vou ler aqui, que eu sei que deve estar pequenininho aí para vocês verem, mas eu vou ler aqui para vocês entenderem, tá? Olha só, diz o seguinte, ó. Por descuido de um funcionário, foram encontrados 2 sólidos brancos sem rólidos numa bancada do depósito do laboratório. Aí ele diz o que é para que você não interprete nada errado na questão, né? Ele fala o seguinte, ó. Que um dos sólidos é nitrato de amônio, NH4NO3, é um sal, tudo bem, a gente vai estudar eles. E o outro é carbonato de sódio, Na2CO3, tudo bem? Substâncias usadas na indústria de fertilizantes. Aí fala o seguinte, assinale a informação, deixa eu virar para cá, assinale a informação que deve ser considerada para identificar corretamente a substância. Se ele quer identificar, a gente já sabe que a propriedade que ele tem que utilizar é a propriedade o quê? Específica. Perfeito. Então vamos lá, ó. Vamos lá. Letra A ele diz o seguinte, ó. Propriedade organoléptica, ele está dizendo que tem que usar só propriedade organoléptica, e o conhecimento que o sódio é um metal alcalino. Então, beleza. Metais alcalinos são metais que pertencem ao grupo 1 da tabela periódica, beleza? Que formam bases, por isso são chamados de alcalinos, tá? São compostos que formam base. E aí, pergunta, eu posso usar só propriedade organoléptica para identificar esses dois? Porque os dois sólidos são brancos. Como é que eu vou usar? Só se eu... Olhando não dá para ver, os dois são brancos, não faz diferença. Pode ser a creatina ou a droga, tá vendo? Mesma situação. 2. Olha só. Letra B, né? Eu falei 2, né? Propriedades químicas, como a informação que o vinagre é uma solução 5% de ácido acético. Pergunto, saber que o vinagre é uma solução 5% de ácido acético ajuda a identificar os dois compostos? Porque foi isso que ele me falou. Ele não falou nem que jogou o vinagre lá dentro, vocês entenderam? Só falou saber que é 5%. Por exemplo, saber quanto tem dos dois identifica os compostos? Não, porque isso é propriedade geral, que é massa, por exemplo. Isso não vai resolver. Vamos lá. Letra D. Não pulei a C, não foi à toa, né? Letra D, olha a D que legal. Propriedade organoléptica, como sabor ou cheiro desses sais. Não pode comer as coisas para identificar. Tudo bem? Isso tem que ficar claro para vocês. Não é o policial lá, ou cheirar, né? Não é uma opção. Tudo bem, galera? Não posso usar só propriedade organoléptica. Olha só a letra C. Propriedades organolépticas e propriedades químicas, que levam a concluir que bicarbonatos, carbonatos reagem com ácidos, tá, gente? Produzindo efervescência.
formar ácido carbônico e o ácido carbônico sai na forma de CO2. Olha só, a gente vai ver isso quando a gente vê reações de sais. O interessante é saber que eu tenho que usar duas propriedades. A química, que é da reação, e a organoléptica, que é observar o fenômeno, tudo bem? Como no caso, a efervescência. Beleza? Então, letra C, facinha, como eu prometi a vocês. Vamos seguir o bonde da alegria aqui. Vou apagar aqui. Eu já mexi essa cadeira por 30 lugares. Quinta-feirazinha pós-carnaval. Todo mundo descansado. Agora começa a ficar mais legal.
tops. É o diagrama de fases, Isaac, isso mesmo. Pessoal, eu vou fazer 4 gráficos aqui. Aí, eu sei que vocês estão mais longe, apesar que aqui dá para ver melhor porque a linha é mais grossa. Estão vendo que tem umas linhas no quadro? Eu vou fazer os 4 gráficos, aí você tem que fazer a linha do jeito que eu faço a linha, porque se você fizer errado, ou com o pé, na hora que você for estudar, você vai estudar errado, tudo bem? Então, tenta fazer do jeitinho que eu fiz, tá? Na hora que eu fizer os gráficos. A palavra aqui no final é azeotrópica, tá? Então, ó, se vocês observarem os dois, ó, nesse os dois patamares são constantes, nesse os dois são variáveis. Você tá mais tortinho, entendeu? É isso que vocês têm que observar, tá? Ó, no outro.
outro de baixo é constante, de cima é variável, no outro é o inverso, tá? Fazer um traçado da linha aqui. Começar a chover. Olha aí. Top, top, top. 5 minutinhos e a gente arrocha. Dá o tempinho, porque senão vocês fazem o gráfico tudo bagunçado, né?
Não está dando para enxergar aqui direitinho aqui na tela. Mas tá é joia. Dois minutinhos. Cansado. Já ficando velho. Deu bom? Vamos lá. Eita, minhas costas. Pessoal, depois se estiver apertado, se vocês quiserem bater o retrato do quadro, eu saio da frente, tá? Não precisa esquentar, não. Vou bater uma chapa aí que tá de boa. Pessoal, a gente... a vida é essa, pai. Ah, o Isaac tá apertando se eu tô treinando ainda, né? O Isaac foi nosso aluno ano passado aqui. Mas eu tô treinando ainda, Isaac. Ontem eu levei um murro Eu faço jiu-jitsu com a minha esposa, né, gente? A gente rola junto. Eu fiz 7 rolas ontem. Só ela me machucou. Porque eu uso aparelho. Aí, deixa eu só explicar pra vocês entenderem. Aqui é o pescoço. Entendeu? Estrangula no pescoço. Ele enfiou a cara assim na mão, assim na minha boca, ó. E puxou pra cima, assim, enfiou meus lábios dentro da... Por isso que eu tô babando quando eu falo, entendeu? Enfiou meu beiço. Eu falei, sabe o que é chave de beiço? Não sei o que é isso que você tá fazendo. Aí eu fui tentar explicar pra ela. Eu falei, meu amor, isso é um treino. Você não precisa tentar me matar. Entendeu? Mas aí eu tô falando, aí o aparelho fica entrando assim nos beiços, assim. Não entendo. Eu levo cotovelada dela no jiu-jitsu e falo, meu amor, o Thai é na terça. Tá confundindo as artes, tá fazendo errado. E desce a porrada. Porque o único objetivo dela é me matar. Ela rola com todo mundo normal, mas comigo ela tem a vontade de me matar, eu não sei porquê. Aí meu kimono, velho, cheio de sangue, assim, ó, porque sangrou na hora, cheio de sangue. Situação, velho. Eu amo muito minha esposa, gente. Sou muito feliz no meu casamento. Ou como eu sou. Vamos, eu prometi que esse ano eu ia reclamar menos dela. Então, vamos seguir. Pessoal, estados físicos da matéria, a gente vai matar os estados físicos hoje. A gente deve matar substâncias e misturas. Hoje a gente já fecha as 2 primeiras partes, que são partes mais simples, tá? Apesar que a gente vai falar muita coisa aqui hoje, mas a gente vai focar nos gráficos, que é o que é mais importante para a prova do SpaceX. Então vamos lá, ó. O que são os estados físicos da matéria? Olha a palavra. A SpaceX gosta da palavra agregação. Agregação.
Estados de agregação da matéria. Ou seja, como que a matéria se organiza, tudo bem, na matéria, no planeta como um todo, né? Então, olha só, por exemplo, a gente conhece 3 estados físicos como a matéria está organizada no espaço, ó. Tem o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Eu não tô, porque eu dou aula para o 6º ano, na secretaria também. Eu pergunto, eu não tô no 6º ano que eu tenho que falar. Tio, o que é o estado sólido? Não, né? Tá de boa, né? Pelo amor de Deus, né? Então tem o estado sólido, líquido e gasoso, beleza? Pessoal, o que muda de um estado para o outro? 2 coisas mudam o estado físico da matéria. Ou a pressão, que é o que a gente vai ver já quando a gente vê o gráfico do ponto triplo ali, ou a temperatura. Um dos dois é alterar os dois juntos, tudo bem? Pergunta, valendo o toicinho sem pelo, o que é temperatura mesmo? Falei na semana passada. Grau de agitação das moléculas. Então, se a molécula está mais agitada, temperatura maior. Se a molécula está menos agitada, temperatura menor. Isso faz com que a molécula se organize no espaço de maneiras diferentes. Exemplo, olha só. Se a temperatura é menor, a agitação é menor e essas moléculas podem ficar mais próximas uma das outras. Se a temperatura é maior, a agitação é maior, obviamente elas ficam mais o quê? Aí eu mudo o estado físico. O estado sólido tem forma fixa. Essa mesa tem a forma da mesa, independente de como o meio está. Você não consegue botar essa mesa dentro da garrafa, tudo bem? O estado líquido e o estado gasoso, não. O estado líquido não tem forma fixa. A forma do estado líquido é a forma do recipiente. Eu dei essa aula na primeira série, eu dou aula aqui no Sagrado aqui, né? E eu estava dando essa aula para os meninos da primeira série, o aluno fez a pergunta assim, mas professor, se eu pegar um metal, eu consigo mudar a forma dele, mas você está confundindo. Ó. Por exemplo, se eu pegar uma chapa, aqui ó, e um bloco de chumbo, tudo bem? O chumbo tem forma fixa. Se eu não apertar ele nem nada, ele vai ter essa forma aqui, tá vendo? Se eu apertar, ele é bem maleável, tá? Se você apertar nos dedos assim, ele dobra no meio dos seus dedos o metal, beleza? Então, olha só, eu vou amassar, mas eu continuo conseguindo ele pegar, ele vai ficar a forma que eu deixei ele. É diferente da água. Eu consigo pegar a água líquida e ficar segurando assim na mão? Não, porque ela não tem forma fixa, entendeu? Ela fica a forma que está o recipiente. No caso, ele escorrer das minhas mãos. Entenderam a diferença entre ter forma fixa e não ter? Beleza? Aí, olha só. Presta atenção. Tem uma substância que está inicialmente no estado sólido. Beleza? Tranquilo? Vou fazer com água, que é mais fácil de entender. Água sólida, gelo, beleza? Começa a aquecer, começa a aquecer, começa a aquecer. Num determinado momento, a primeira molécula passa do estado sólido para o estado líquido. Como é que chama esse processo? Sólido para o líquido. 6º ano. Eita ferro. Se fosse o show do milhão, já pararam para pensar? Valendo 1 milhão, arrecava com os 500 mil, né? Vai. Sólido para o líquido. Mesmo Dragon Ball Z. Fusão. Muito bem. Galera, fusão, passagem do sólido para o líquido. Tá, aumentou a agitação, ficou mais distante as moléculas. Aumenta a agitação, aumenta a temperatura, passa do estado líquido para o estado gasoso. Como é que chama esse processo? Vamos falando os nomes aí. Ebulição, evaporação, tem outro. Condensação? Não, condensação é o contrário. É o quê, moleque? Esse foi bom. Como é o nome aí? Não, é quase esse, mas é lá na frente esse. Não? Evaporação, ebulição, tem mais um, ó. Evaporação, vou colocar aqui, ó. Evaporação, ebulição e o último, galera, que vocês nunca lembram é calefação. Tudo bem? Tem diferença um pro outro? Tem, tá, galera? Tem sim, nesse caso tem, tá? Quanto mais para lá, o processo é mais rápido, beleza? Exemplo, ó, vou dar um exemplo. Quando vocês já esquentaram água, não já? Já, né? Porque muitos de vocês nunca cozinharam, mas a água pelo menos já esquentou, né? Não é possível. Você bota a água lá no fogão, demora um tempão. Não estou falando quando começa a borbulhar, não. Não fica saindo um vaporzinho bem fraquinho, tudo bem, bem pouquinho um vapor antes de começar a borbulhar. Esse processo é um processo lento. Esse processo é evaporação. A água do rio, quando vai para o estado gasoso, sofre um processo de evaporação. Não é ebulição, porque ebulição é um processo mais rápido. Quando está borbulhando, já viu? Quando está borbulhando, o processo é ebulição. Se a água do rio estivesse borbulhando, bulindo, os peixes estavam cozidos, tudo bem? Então o processo não é ebulição, é evaporação, que é um processo lento, ok? Dúvidas até aí? Não. Evaporação, ebulição e calefação. Como é que vai para ver se o arroz está pronto? Você sabe fazer arroz? Como é que vai? Como é que é?
Não, mas tá, mas então como é que faz se abrir a panela? Vocês não sabem, não? Ah, não? Olha aí, pai. Aí, ó, aí, você lembre o dedo assim, ó. Assim, ó. Assim, ó. Pelo amor, eu fui ensinar de manhã, eu fiquei com medo que os meninos, né? Não é pra tu botar o dedo lá assim, não, tu vai queimar o dedo, entendeu? Lembre o dedo assim, ó. Assim, ó. Se fizer, é porque tá pronto o arroz. Se não fizer, é porque ainda não tá pronto. Eu tô babando, gente, é por causa do corte, tá? Olha só. Esse processo é instantâneo, esse processo é calefação, tudo bem? Então, quando você for ver se o arroz está pronto, o processo é calefação, beleza? Vamos lá, tô no estado gasoso, o experimento é meu, olha a doideira que eu vou fazer. Em vez de esfriar, eu vou fazer o seguinte, e se eu chegar no estado gasoso e continuar aquecendo? O que acontece com a temperatura? Se eu aqueço, a temperatura faz o quê? Aumenta a agitação, aí não aumenta a temperatura? Aí eu continuo aquecendo, olha o que acontece. Uma molécula começa a se chocar com a outra e quebrar, assim, não quebrar o núcleo do átomo, mas retirar os elétrons e os prótons, retirar os elétrons que tem uma da outra, né? Quando isso acontece, nós chegamos no quarto estado da matéria. Já viram o quarto estado da matéria? Já, todos vocês já viram, o estado de plasma. Tudo bem? O plasma é o quarto estado da matéria, tudo bem? Já viram algo no estado de plasma? Não? Já, todos vocês já viram. A chama do fogão, chama do isqueiro, chama do fósforo, tudo bem? Quando você olha para a chama, aquilo não é líquido, nem sólido, nem gasoso. Aquilo é o quarto estado da matéria, que é o estado de plasma, beleza? A gente não volta do plasma pro gasoso, beleza, galera? Mas aquele é o estado de plasma. Vou fazer voltando agora, ó. Tá no estado gasoso. Diminui a temperatura, diminui a agitação, vai pro estado o quê? Líquido. Como é que chama esse processo? Já falaram já. Começa com C. Condensação tem outro nome. Bem facinho. Liquefação, gente. Liquefação ou condensação é a passagem do estado gasoso para o estado líquido, beleza? Olha lá, ó. Tá no líquido agora. Diminui a temperatura, diminui a agitação, vai para o estado o quê? Sólido. Esse é o mais fácil de todos. Solidificação. Beleza? Vamos lá, ó, lembra o que a gente fez no gasoso? Vou fazer a mesma coisa no sólido, ó. Diminui a temperatura, diminui a agitação, porque enquanto tem temperatura, tem agitação. Diminui a temperatura, diminui a agitação. Diminui a temperatura, diminui a agitação. Vai ter uma hora que essa molécula, se eu ficar resfriando, ela vai fazer o quê? Isso, parar. Quando ela para, nós atingimos o quinto estado da matéria. Tudo bem? Conhecido como estado de Bose-Einstein. Galera, olha só, o quinto estado da matéria é algo que a gente ainda não consegue chegar, ele foi previsto, tá? Por que a gente não consegue chegar? Porque a gente ainda não conseguiu chegar à temperatura do zero absoluto, tudo bem? Até tem várias pesquisas em um monte de lugar aqui no mundo inteiro, tá? E aqui no Brasil também. A USP lançou um artigo há uns 4 anos atrás, 3, 4 anos atrás, sobre o quinto estado da matéria, não tinha chegado lá, mas era um experimento do cara. Gente, é porque assim, quando a gente fala de quinto estado da matéria, buraco negro, origem do universo, estrutura do átomo, sempre é algo que tem várias lacunas, tudo bem, dentro dos conceitos, tá? Mas ele falava de turbulência quântica, é um processo mais da física, é bem complexo de entender, mas nada assim concreto, tá? Não é algo que a gente vai perceber. Quando a gente, lembra que eu comentei com vocês que matéria e energia eram algo interconversíveis? Poderia transformar matéria, energia e matéria, estava relacionado diretamente com o quinto estado da matéria, tudo bem? Ok? Tranquilo? Passagem do estado sólido direto para o gasoso ou do gasoso direto para o sólido se chama... Um de cada vez. Sublimação, muito bem. Pessoal, uma vez eu vi no livro Ressublimação, não entendi porque estava escrito isso, nunca vi essa terminologia, tá? Na minha vida, eu tenho 20 anos de docência, nunca vi ninguém, assim, fora nesse livro que eu encontrei, nem lembro se o livro era do Fundamental, do Médio, mas eu vi uma vez falando de ressublimação. Ninguém fala em ressublimação, não, é tudo sublimação. Até um aluno me perguntou, mas então, como é que eu vou saber se é do sólido pro gasoso ou do gasoso pro sólido? Cara, geralmente é do sólido pro gasoso, mas se for o contrário, ele vai especificar. Tudo bem? Fala sublimação do gasoso pro sólido, ou do sólido pro gasoso. Tudo bem? Ok? Bem facinho. Tranquilo? Agora olha só, a gente passou pela parte fácil, sexto ano. Aí agora a gente vai chegar
na parte do concurso mesmo e sair da química para crianças, beleza? Só que a SpaceX, ela não quer que eu faça essa análise. Essa análise é que ele vai me perguntar no item outro. Ela quer que eu seja capaz de fazer essa análise aqui, principalmente relacionados com as questões dos estados físicos e as propriedades coligativas que vocês vão ver com o Eduardo Ulisses. Ele vai se mostrar fazer um gráfico parecido com esse. Aí vocês vão ver esse ponto que está aqui, ó. Tá vendo? Isso daqui descer ou subir, tudo bem? Descer alterar a pressão de vapor, ok? Então altera a pressão de vapor, temperatura de ebulição, temperatura de fusão, que são as propriedades coligativas, né? Tonoscopia, bilioscopia, crioscopia. O Eduardo vai ensinar para vocês. O que eu quero mostrar para vocês aqui, ó? Que olhar o gráfico assim é mais difícil. Tudo bem? É mais difícil do que olhar assim. Então primeiro eu mostro aqui. Tudo bem? Para depois a gente ir para lá e ficar mais fácilzinho, tá? Que a gente já sofre logo. Olha para cá, galera. Ó, eu tenho a variação da pressão em função da variação da temperatura. Então, às vezes, bater o olho no gráfico é mais difícil, porque o estudante ele é acostumado a ver a temperatura variando em Y. E aqui, como a temperatura está variando em X, aí ele fica meio confuso. O que você tem que entender? Que quando eu ando para a direita, a temperatura aumenta. Quando eu ando para a esquerda, a temperatura faz o quê? Diminui. Quando eu subo, a pressão aumenta. Quando eu desço, a pressão o quê? Diminui. E essa análise que é um pouco mais difícil de fazer. Por exemplo, olha só. Quanto que vale a pressão neste ponto aqui? 1 atm? 1 atmosfera. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que enquanto eu estiver andando nessa linha, a pressão não vai mudar. A pressão é constante. Se eu vou para a direita, a temperatura aumenta. Se eu vou para a esquerda, a temperatura o quê? É análise simples, ó. Inicialmente, minha substância no estado sólido, temperatura abaixo de 0 graus Celsius, tá vendo? Quando eu vou aumentando a temperatura, num determinado momento, quando chega a 0 graus Celsius, minha substância passa do estado sólido para o estado o quê? Líquido, perceberam? Aí, ó, no estado líquido, foi aumentando a temperatura, num determinado momento ela passa do líquido para qual estado físico? O gasoso, perceberam? A variação da temperatura, pressão e função. Essa é a análise fácil. Agora, o que acontece, galera? Ó, vamos supor que a minha substância esteja bem aqui, ó. Ok? Olha lá, aquele ponto não vale 1 atmosfera? A temperatura aqui é 110 graus Celsius e meu líquido está aqui em que estado físico? Gasoso, muito bem, esse ponto aqui, tudo bem? Olha o que eu vou fazer, ó, presta atenção. Olha o que eu fiz. Eu aumentei quem agora? A pressão. Vamos supor que eu tenha aumentado a pressão no sistema para 2 atmosferas, é só uma suposição, tá? Para 2 atmosferas. Quando eu aumentei a pressão para 2 atmosferas, olha o que aconteceu. Eu mudei a temperatura? Não, mas eu mudei o estado físico. A minha substância que estava no estado gasoso agora foi para o estado o quê? É assim que funciona a panela de pressão. Tudo bem? A ideia é que eu tenho um líquido a uma temperatura maior, porque não adianta se eu aumentar mais a temperatura, vocês vão ver ali, né? Não adianta eu aumentar a temperatura depois que mudou de estado físico, porque enquanto não terminar de mudar de estado físico, não altera a temperatura. Eu vou comentar ali com vocês, vocês vão entender. Então, eu aumento a pressão para que eu tenha um líquido a uma temperatura maior do que era o que eu tinha lá no meio. Tranquilo? Beleza? Então, aumentei a pressão, aumentei a temperatura. Posso fazer o contrário, diminuindo a pressão. Olha só. Quando eu pego nos pontos, tá vendo? Olha aqui, nesse ponto não está em cima da linha? Em cima da linha coexistem os 2 estados físicos. Nesse caso, nesse ponto, o sólido e qual? O líquido. E nesse ponto aqui, qual? O líquido e o gasoso. E neste ponto aqui? Nesse ponto aqui, ó, a essa pressão e a essa temperatura. A minha substância está em qual estado físico? No sólido, no gasoso e no... Os 3 estados físicos ao mesmo tempo. Por isso que é o gráfico do ponto triplo, tá? Na esta temperatura e a esta pressão, coexistem a substância, a mesma temperatura e a mesma pressão nos 3 estados físicos. Tanto no sólido, quanto no líquido, quanto no gasoso. Beleza? Eu consigo manter as 3. Vamos lá ver como é que funciona. Ó, outro gráfico agora que é mais fácil de ver. Por que tem 4 gráficos diferentes? Porque se eu tenho uma substância ou uma mistura, os gráficos se comportam de maneira diferente. Olha para cá, olha para cá, olha só. Vera, ó. Abaixo de 0 graus Celsius, substância no estado sólido. Deixa eu pegar o pincel vermelho aqui. Sólido. Comecei a aquecer a minha substância. Chegou num determinado momento, a primeira molécula saiu do estado sólido para o estado líquido, beleza? Olha o que acontece, ó, no ponto de fusão. Lembra que aqui está variando a temperatura, aqui o tempo, ó.
Tudo bem? O tempo está aumentando, porém a temperatura ficou o quê? Constante. Então, na fusão, a temperatura é constante de uma substância. Até a última molécula passar do estado sólido para o estado o quê? Líquido. Aí, ó, então aqui eu vou ter sólido mais líquido e aqui a substância no estado o quê? Líquido. Aqueça de novo, ó, voltou a variar a temperatura. Chegou aqui num determinado momento, a primeira passou do estado líquido para o estado o quê? Gasoso. Então aqui eu tenho líquido mais gás. A temperatura ficou o quê de novo? Constante. Até que a última molécula passe para o estado o quê? Tá cozinhando o ovo. Vou ensinar vocês a economizar gás, tá? Tá cozinhando o ovo. Botou os ovos lá. E a água? Começou a borbulhar. Se começou a borbulhar, tá passando de qual estado físico? Do líquido para qual? Ebulição, porque é rápido, não é isso? O fogo tá baixo. Aí você tá com pressa, quer que cozinhe mais rápido. Não adianta aumentar o fogo. Não adianta. Porque enquanto estiver borbulhando, a temperatura vai mudar? Você só vai gastar gás. Ah, Vitor, mas quando eu aumento o fogo, borbulha mais rápido. Sim, você faz o processo acontecer mais rápido. Você meter um termômetro lá dentro, a temperatura vai ser a mesma. Então, você só faz a água ir embora mais rápido, senão aumenta a temperatura. Então, começou a borbulhar, o fogo está baixo? Deixa baixo. Não vai mudar nada. Tudo bem? Você não vai fazer. A não ser que, por exemplo, que se no ato que você está fazendo de cozinhar, você queira que a água evapore. Aí você aumentar, vai fazer mais rápido. Agora, se o processo não é esse, não adianta aumentar a temperatura. Lá em casa, aqui, minha esposa fica meio brava comigo. Eu sou bem murrinha, tá, gente? Porque eu ralo muito para ganhar dinheiro, então eu não gosto de gastar meu dinheiro. Então, como essas coisas sou eu que compro, eu controlo. Aí minha esposa está cozinhando na panela de pressão. Pegou pressão, eu vou lá e abaixo o fogo. Ela, mas vai demorar. Eu falei, não vai demorar mais, mulher. Vai ser o mesmo tempo. Você só está gastando, você vai fazer a água lá dentro acabar mais rápido. Se o processo não é esse, não adianta fazer isso, beleza? Dê uma esfregada aqui sem querer. Tranquilo? Facinho? Então, nesse caso, tanto a fusão quanto a ebulição é constante. Olha o que aconteceu quando eu tenho uma mistura. Os dois ficaram o quê? Variáveis, beleza? Tanto o ponto de fusão quanto o ponto de ebulição é variável numa mistura comum. Tudo bem que não é o que acontece com uma substância. Então, olha só, lembra que eu ensinei para vocês que ponto de fusão e ponto de ebulição eram propriedades específicas que eu usava para identificar? Eu posso até utilizar para identificar se o composto está puro ou não. Se ele estiver puro, se o ponto de fusão e o ponto de ebulição, depende, se é líquido, olha o ponto de fusão, ebulição, se é sólido, olha o ponto de fusão. Se o ponto de fusão for constante, eu sei que ele está o quê? Puro. Se o ponto de fusão for variável, eu sei que ele está impuro. Tem um aparelho que faz isso, ele é bem assim, ó. Ele é um aparelhozinho assim, ó. Tá vendo? Tem um visorzinho aqui onde você controla a temperatura. E no meio dele tem um tubo assim, ó. Com uma lupa aqui, ó. Aí você pega um fio, é um vidrinho bem pequenininho, bem fininho, chama capilar. Tudo bem? Aí você fura a substância e bate ela assim, ó. Pro sólido ir pro fundo. Aí ele vai pro fundo, aí você enfia ela aqui, ó. E fica olhando. Fica olhando e aumentando a temperatura. Aí quando você sabe a substância, você chega perto da temperatura de fusão da substância. Aí você olha a temperatura. Começou a derreter, você marca a temperatura. E continua aumentando. Tudo bem? Se a temperatura lá dentro não mudar, se ela não mudar e ele derreter todo, entendeu? Você sabe qual é a substância. Se ele não derreter todo e você tiver que alterar a temperatura para ela começar a mudar, você sabe que eu tenho uma o quê? Mistura. Você consegue identificar qual que é, entendeu? Tem um aparelhinho que faz isso, tá? Aí o que acontece? Existem duas, porque na química nada pode ser normal, né? Existem duas misturas que se comportam diferentes. Uma que tem um ponto de fusão constante, o ponto de ebulição o quê? Variável. E a outra é o contrário, né? O ponto de fusão é variável, o ponto de ebulição é o quê? Constante. Aí, o que acontece? Essas misturas, é a mistura eutética e a mistura azeotrópica. A mistura eutética, ela ocorre geralmente com a mistura de sólidos, quando são misturas de sólidos. E a mistura azeotrópica acontece com mistura de líquidos. Tudo bem? São chamados sólidos de composição fixa e líquidos de composição fixa. Tudo bem? É uma quantidade muito menor dessas misturas que isso acontece. Vitão, o que é esse composição fixa? Funciona assim, ó. Por exemplo, ó,
O álcool que tem 90% de álcool e 10% de água, tá vendo? Ele se comporta de forma azeotrópica. O que é comportar de forma azeotrópica? Tem ponto de fusão variável e ponto de ebulição o quê? Constante. Tá vendo? Álcool 90. Ó, é a mesma mistura, álcool e água. Se eu alterar isso aqui para 85% e 15%, ele se comporta como uma mistura comum. Ou seja, a quantidade interfere se ele vai se comportar azeotropicamente ou não. Tudo bem? Vitão, o que eu preciso saber disso daí, meu irmão? Confusão, tal, não sei o que. Mano, fácil. Olha o gráfico, identifica qual que é. Então, quando é uma substância, os dois são o quê? Constantes. Quando é uma mistura, os dois são o quê? Variável. Quando é uma mistura eutética, um é constante, outro é variável. Azeotrópica é o contrário, tá? Beleza? Aí você tem que identificar. Caiu nesse PSEC já, tá? Só não lembro o ano agora. Quando a gente estiver fazendo as questões, eu faço com vocês. Dúvidas, anseios, mágoas, tristezas, dores no coração, desilusões amorosas de pós-carnaval. Volta com namorada, porque assim, a gente separa no carnaval, depois volta, né? É uma opção. Não eu, porque eu tenho medo da minha esposa, mas assim, as pessoas normais, eu falei normal, mas não é normal, né? As pessoas normais fazem isso, né? Não? Vou apagar aqui o bagulho pra gente seguir o inteiro. Depois 2 aulinhas de física? Ó, vocês têm que dar graças a Deus, que ano passado eu não dava essa frente é mais de boa. Ano passado eu dava fisicoquímica, entendeu? Eu que dava a frente do Eduardo, fisicoquímica e orgânica. Aí, meu irmão, era desesperador, porque é mais difícil, né? É mais tranquilinho, principalmente esse comecinho, né? Depois fica mais difícil, mas esse comecinho aqui é mais tranquilo, esse início de geral. Ah, segue o bonde da alegria. Só apertar mais um pouquinho aqui.
2 minutinhos, 3 minutinhos, 5 minutinhos, rapidinho. A gente seguiu inteiro. Diga, pai. Vai lá, rapaz, não precisa pedir pai não. Que é livre. Esqueci de colocar aqui que é geral. Vamos lá, galera, senão não vai dar tempo não. Eu preciso fechar aqui antes da gente ir. Vamos lá. Substâncias e mistura, galera. Bem facinho, como prometi pra vocês. Ó, eu gosto muito de deixar isso claro, porque alguns autores, inclusive esse PSEX, tá? Trata o termo substância pura. Deixa eu falar, isso é opinião minha, não tem nada a ver com ficar discutindo, com nada não, opinião minha. Substância pura, pra mim, é redundância. Por que é redundância? Porque toda substância é pura. Porque se não for pura, é mistura, não é substância, não tem como. Então não precisa usar o termo substância pura, tá? Mas funciona assim, ó. Suponha que na minha garrafinha não tem só água, porque a água não é uma substância. Mas olha só, suponha que na minha garrafinha tem água, somente água, não água que a gente bebe, água destilada, só água. Quantas coisas tem aqui dentro? Uma, então é uma substância. Se eu pegar água e jogar esse pincel aqui dentro, tem água e o quê? Aí é uma mistura, tudo bem? Tem que tomar muito cuidado que o povo fica usando o termo água e óleo não se mistura. Esse termo não existe, não se mistura. Tudo que tem mais de um é uma mistura. Se eu arrancar meu olho, tiver água e meu olho aqui dentro, é uma mistura, tudo bem? Então, o que é o água e óleo? O água e óleo é uma mistura do tipo heterogênea, mas é uma mistura. Não existe se mistura ou não se mistura, não. Existe homogêneo ou é heterogêneo. Existe miscível,
que é homogêneo, ou é immiscível, que é heterogêneo. Agora, mistura ou não mistura, esse termo não existe, tudo bem? Ou é mistura ou é substância. Para ser substância, só uma coisa. Mais de uma coisa, uma mistura, beleza? Uma substância pode ser classificada de duas formas. Cai, tá, galera? Cai, é a questão dada da SpaceX, tá? Pode ser simples ou composta. O que é uma substância simples? Só tem um elemento, tá vendo? Lembrando que o elemento químico é sempre formado por uma letra maiúscula. Se tiver duas letras, uma é maiúscula e outra é minúscula. Então, ó, H2, S8, N2, tudo só um elemento, uma substância simples. Quantos elementos tem aqui, ó? Elementos. 3, muito bem, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. Nesse caso é uma substância o quê? Composta. A água é uma substância simples ou composta? Simples ou composta? Composta, porque tem mais de um elemento. Tudo bem? Facinho, né? Uma mistura pode ser de duas formas, homogêneo e heterogênea. O que é uma mistura homogênea? É aquela que só tem uma fase. Você olha e vê uma coisa só, como água e álcool. Você não consegue ver os dois. O que é uma mistura heterogênea? É aquela que tem mais de uma fase, como água e óleo, dá para ver os dois. Aí, ponto. Até aqui é o 6º ano. Beleza? O que acontece? Quando a gente vai classificar as misturas, a gente tem que tomar cuidado. Por que a gente tem que tomar cuidado? Porque nem toda mistura que tem aspecto homogêneo é homogênea. Depende do tamanho da partícula. Eu coloquei dissolvida entre aspas aqui, porque dissolvida é para vocês entenderem, mas eu não posso usar a palavra dissolvida com algo que não é homogêneo. Tudo bem? Ok? Então a gente chama, inclusive, de fase dispersante e fase disperso. Tá disperso, não dissolvido, porque não é homogêneo, beleza? Mas olha só. Olha só, vocês estão vendo soluções com o Eduardo, né? O Eduardo está dando soluções. Então o Eduardo ensinou para vocês que uma solução é uma mistura homogênea, onde a partícula do soluto é menor que 1 nanômetro, ou 10 angstroms, tá? 1 angstrom é 10 a menos 10 metros. Então, quando a partícula dissolvida é menor que 10 angstroms, eu tenho uma solução. Solução é homogêneo. Tudo bem? Daqui para cá, ó, dispersão coloidal e suspensão não é mais homogêneo. Tudo isso é heterogêneo. Ok? Não é mais homogêneo, é heterogêneo. Só soluções são misturas homogêneas, tá? Então, dispersões coloidais e suspensões são heterogêneas, mas parece homogêneo. Quer ver? Por exemplo, ó, água e sal. Homogêneo ou heterogêneo? Não, bem pouquinho sal, tudo dissolvido. Homogêneo ou heterogêneo? Homogêneo, beleza, tá certinho. Ó, leite. Leite é uma mistura, homogêneo ou heterogêneo? Ó, não parece homogêneo, mas é heterogêneo. Tudo bem? Manteiga. Parece homogêneo também. Eu olho, vejo uma coisa só. Mas também é o quê? Heterogêneo. Por quê? Porque leite e manteiga são dispersões coloidais. A partícula do soluto é maior. Vitão, e agora? Ferrou, né? Porque agora você não consegue a olho nu identificar. Consegue, ó, presta atenção. Sempre que parecer homogêneo, só que for mais viscoso, vocês entendem mais viscoso? Como se fosse mais grosso, vai ser heterogêneo, vai ser dispersão coloidal. Quer ver, ó? Creme dental. Sim, é aquele que tem um monte de cor. Homogêneo ou heterogêneo? Heterogêneo. Parece homogêneo, mas é mais grosso. Dispersão coloidal, tá vendo? Catarro. Tá, não é possível que vocês nunca viram catarro, né, gente? Já deram uma catarrada hoje de manhã quando vocês foram. Todo mundo faz isso, tá? Tira os catarros da... É ruim quando você é casado, você tem que ficar vendo a outra pessoa fazer isso de manhã cedo, não é? Gente, ó, assistir minhas aulas de casamento não são duas coisas que combinam, tá? Vocês vão entender até o final do ano. Beleza? Então vamos lá. Aí o que eu vou fazer com vocês? Eu vou mostrar as dispersões coloidais para vocês, tá? Então olha só. As dispersões coloidais são um monte. Eu vou mostrar todas elas aqui para vocês. Todas vocês conhecem, tá? Não tem nenhuma que vocês conhecem. Ó, funciona assim, ó. Fase dispersa é em que estado físico está a coisa que é dissolvida. Tudo bem quando eu coloquei as aspas, porque a palavra não é essa. E a fase dispersante é aquilo que dissolve, ok? Tipo, como se fosse aqui o sal e aqui a água que está dissolvendo, ok? Então vamos lá, ó. Se a minha substância estiver no estado gasoso quando dissolvida e no estado gasoso quando dissolve, todos os gases são solúveis entre si. Então não existe dispersão coloidal, é sempre mistura homogênea, tá? Agora vamos lá, ó. A minha substância que está sendo dissolvida está no estado gasoso.
e a que dissolve está no estado líquido. É uma dispersão coloidal, quando a partícula é maior. Vocês conhecem, é o que nós chamamos de espuma líquida. Que é espuma de refrigerante, cerveja, olha o que acontece. A partícula de gás se forma no fundo, quando chega na superfície ela se dissolve nas moléculas do líquido, aí vai formando aquela espuminha que vocês veem. Tudo bem? Até o gás ir embora. Aí a espuma vai embora, já viram? Espuma de sabão, tudo isso, tudo bem? A espuma líquida é uma dispersão coloidal, uma mistura heterogênea. Ó, eu posso ter o gasoso dissolvido no sólido também. É o que nós chamamos de espuma sólida. Vocês já viram também. Já viram uma pedrinha que usa para... Parece um sabonetezinho, você usa para esfregar no pé assim, ó. Para tirar o lixar o pé. É chamado de pedras pomes. Aquilo é uma espuma sólida. Tudo bem? Ó, eu posso ter o contrário. Olha como é o contrário. O líquido dissolvido no gás. Quando eu tenho líquido dissolvido no gás, eu tenho o que nós chamamos de aerosol líquido. Já viram? Já aquele do desodorante. Olha como o desodorante... Lembra da espuma? A espuma é assim, ó. Forma o gás no fundo, quando chega em cima, dissolve no líquido. Olha o desodorante como é o contrário. Como ele tem uma alta pressão de vapor, quando você solta, o gás se forma e sai de uma vez dissolvendo as moléculas do líquido. Aí eu tenho um aerosol, que é aquele vaporzinho que você vê saindo do... Para passar no sovaco? Isso, desodorante. Ok? Ó, não tem espuma líquida e espuma sólida? Não tem aerosol líquido? O que vocês acham que tem também? Não, assim, ó, tem espuma líquida e espuma sólida. Tem aerosol líquido, o que acha que tem também? Aerosol sólido, é quando eu tenho sólido dissolvido no gás. Aerosol sólido. Já viram? Já, galera, ó, todos vocês já viram. Fumaça. Fumaça de carro, cigarro, maconha, é aerosol sólido, tudo bem? Então, olha lá, o que acontece? O gás se forma e dissolve as partículas de sólido, tudo bem? É o tipo de aerosol. Olha que massa, ó. Eu tenho um líquido no líquido também, ó. Quando a fase dissolvida é líquida e a que dissolve é líquida também. Aí eu tenho uma dispersão coloidal chamada emulsão. Já viram? Já. Emulsão é o leite. Mas tem outras coisas que são emulsão também. Por exemplo, já tomaram biotônico Fontoura? Biotônico Fontoura é da época de vocês. Na minha época a gente tomava uma coisa chamada emulsão de Scott. Emulsão de Scott você comia para não ter que tomar. Ele tinha um gosto bem saboroso de peixe com portão. Você pegar um portão, dissolver no peixe, tinha esse gosto aí, era muito gostoso. Tinha um peixinho, depois você pesquisa na internet. Acho que as pessoas até descrevem o sabor, para dizer o tanto que era horrível a emulsão de Scott. Ó, olha que massa isso aqui, ó. Eu posso ter o líquido dissolvido no sólido, tá vendo? As partículas de líquido dissolvido no sólido. Isso é uma dispersão coloidal do tipo gel. Gel de cabelo, creme dental, gelatina. Olha que massa, já fizeram gelatina? Como é que faz gelatina? Dissolve o quê? O pozinho na água, não é? Mas na verdade quando a gelatina fica pronta é a água que está dissolvida no pó. Não o pó que está dissolvido, porque a partícula incha, tudo bem? É as moléculas de água que estão dissolvidas nas partículas do sólido. É uma dispersão coloidal do tipo gel. Olha o contrário, ó. Quando é o sólido que está dissolvido no líquido, é uma dispersão coloidal do tipo sol. Já viram? Já. Tinta. Estão vendo a tinta do pincel? Tinta do pincel, tinta de parede. É uma dispersão coloidal do tipo sol. Uma vez a Universidade de Brasília aqui fez uma questão bem sacana. Eles estavam falando de um gel, de um produto, e perguntou se o gel é uma dispersão coloidal do tipo sólido líquido. Quem pensa na gelatina acha que é isso, né? Que é o sólido que está dissolvido no líquido, mas é o contrário. O gel é o líquido no sólido. Sólido no líquido é sol, é tinta, tudo bem? E tem o sólido, que são as ligas, tá? Ligas metálicas, mas ligas metálicas a gente vai estudar quando a gente vê ligações metálicas. Aqui no cursinho eu dou uma aula só de ligas metálicas, tá? Mas quando a gente vê ligações metálicas, aí eu falo de ligações metálicas para vocês. Então, galera, ó, esses são os tipos. Assim, sendo bem sincero, nunca vi SpaceX botar numa questão onde ela cobrava diretamente vocês saberem qual é a dispersão coloidal. Agora, o que vocês têm que saber? Que dispersões coloidais são misturas o quê?
Heterogêneas, tudo bem? Reconhecê-las, as mais clássicas, gel, leite, emulsão, tudo bem? Reconhecer esses tipos de dispersão coloidal. Agora, saber qual que é qual, assim, eu sei porque eu dou aula disso a vida inteira, né? Chega no meio do ano, eu já dei o conteúdo todo umas 30 vezes, então eu acabo sabendo porque eu vivo disso. Mas para vocês é mais difícil, tem algo mais importante para vocês aprenderem do que realmente isso daqui. Então, não fica assim, eu tenho que decorar a tabela. Não, mas reconhecer que é uma dispersão coloidal é importante. Dúvidas, anseios, mágoas, tristezas, dores no coração. 13, 8, pode verificar. Sangue é uma dispersão coloidal ou suspensão? Isso. Olha só, suspensões, já viu, por exemplo, gesso, já fizeram gesso? Quando você faz gessozinho, já viu que você coloca, gesso é sulfato de cálcio, tá? É um sal. Quando você vai dissolver o gesso na água e fica tipo uma coisa, velho, bem mal dissolvido, aquilo é uma suspensão, tudo bem? Aquilo é o que a gente chama de pouco solúvel, sacou? Fica uma coisa bem mal dissolvida. Já tomaram, a não ser que vocês tenham irmão pequeno, né? Mas assim, que tem criança, às vezes a criança toma um comprimidozinho que é uma suspensão de azitromicina, porque não é igual a gente que engole o comprimido, a criança, entendeu? Aí você faz uma suspensão, você joga uma água destilada que vem num pozinho que vem, mistura e tira na seringa. Aí você vê que fica bem mal dissolvido. Isso é uma suspensão. A partícula é mais ou menos assim, ó. Imagina o seguinte, na solvatação da mistura homogênea, por que não muda? Ó? Imagina o seguinte, ó. Isso são as moléculas de água no meio, tudo bem? Quando eu tenho uma mistura homogênea, o soluto fica dissolvido aqui no meio. Tá vendo que não mudou? Não mexia a molécula de água para lado nenhum? Não muda a característica. A gente chama isso de solvatação. Tem uma molécula de água na frente e outra atrás. Quando eu tenho uma dispersão coloidal, é maior. Entendeu? Aí isso muda a característica do líquido. Quando você pega a gelatina, você vê que ela parece sólida. Ou a característica do sólido, a característica do líquido, por causa que a partícula dissolvida é maiorzão. Quando eu tenho isso é uma dispersão coloidal. Quando eu tenho uma suspensão, o líquido nem fica aqui direito, porque é algo assim, ó. Entendeu? Aí por isso que parece que nem está dissolvido direito, isso é uma suspensão. Sacou? Aí a gente tem classifica assim com um monte, né? Tinta spray, pra fazer grafite. Isso, sol. É sol? Dispersão coloidal do tipo sol. Não? Não, parece, né? Mas é porque o spray tem um gás lá dentro que faz ele sair mais rápido, mas é uma dispersão coloidal, do tipo sol. Toda tinta é, porque o que fica é a tinta. Não sei se você está entendendo o que eu estou tentando explicar. Não é o aerosol que está saindo, é a tinta que fica lá no meio. O spray a alta pressão lá é só para sair na forma do jato que tem lá, beleza? Pessoal, então é isso. Tchau e benção para vocês. Eita, deixa eu sair da minha conta aqui, porque... Deixa eu contar pra vocês, tem que sair da minha conta porque lá no Sagrado, às vezes, roubaram minha prova, eu tive que fazer outra prova. Vocês podiam roubar e vender, né? Eu saio aqui. Tchau e benção pra vocês. Semana que vem, quinta-feira, mesmo bate horário, mesmo bate canal.